Bom dia, tudo bem com você? Mais uma manhã gloriosa para aprendermos a palavra de Deus. E o que falaremos hoje é o que resulta o perseverar na fé. E aqui em 1 Tessalonicenses 3, de 1 a 13, estaremos esmiuçando um pouquinho mais a palavra para aplicarmos na nossa vida conforme Papai do Céu nos ensina. Vamos orar? Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença. Senhor, eu te louvo pelo Teu amor, eu te louvo pela graça, eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu agradeço a Ti essa linda manhã, porque estamos juntos aqui para aprendermos a Tua palavra. E eu me coloco em plena dependência de Ti, em plena dependência da Tua revelação, do Teu cuidado, do Teu amor. Eis-me aqui, Espírito Santo de Deus, para ser usada em Tuas mãos como instrumento, não só na minha própria vida, mas na vida de quem ouve esta live, que o Senhor venha abençoar e transformar, trazendo tudo aquilo que é necessário para o que precisamos dentro de nós. Assim te bendizemos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Aqui estamos então e continuo em Tessalonicenses e aqui Paulo, Timóteo e Silas estavam ali preocupados, ainda com a igreja de Tessalônica, porque a princípio eles haviam ali uma saudade que ele expressa de uma forma tão linda e tão grata aqui, no sentido de, olha, estamos realmente não nos aguentando de saudade, preocupação, queremos saber exatamente como vocês estão. Eles estavam ali, a princípio em Atenas, enviando essa carta, buscando ter notícias, do povo de Tessalônica e como a fé deles estavam caminhando, se eles estavam firmados na palavra, se eles estavam firmados dentro daquilo que realmente Deus queria. E aqui ele diz que Paulo, diz que ele acaba enviando Timóteo ali para averiguar a situação espiritual que eles se encontravam. E então, diante dessa situação, eles chegam lá, sabendo que, de alguma forma, eles haviam explicado ali, a aflição que eles poderiam passar. Eles explicavam ali, diante de alguma forma, todo o contexto que eles haviam levado de salvação, de perseguição, de que eles poderiam estar ali sofrendo por conta do evangelho. Paulo estava ali preocupado e justamente enviou Timóteo para verificar, será que de fato eles estão caminhando mesmo diante da tribulação? Será que eles estão firmados mesmo diante das adversidades que acontecem? Será que eles estão firmados realmente ali na palavra, fixo em fé em Jesus? Porque assim, a gente aceita Jesus e tudo em nós começa a mudar. Então, eu tinha um estilo de vida, aceito Jesus, aquele estilo de vida começa a mudar a minha forma de ser, Porque eu vou deixando e renunciando o pecado, renunciando costumes, renunciando situações que antes de alguma forma favoreciam, o meu modus operandi no mundo para viver na contramão do mundo. E isso exige de nós o quê? Um depósito maior de fé, um depósito maior de confiar na palavra, um depósito maior de acreditar e caminhar segundo aquilo que a palavra de Deus diz, porque eu deixo de seguir o mundo, caminhar como o mundo ditava, para então caminhar dentro do padrão que é a palavra.
E são dois mundos diferentes e conflituosos. Então, de alguma forma, teremos aí momentos de dificuldades, momentos aonde teremos que fazer escolhas. Ou eu continuo andando errado, ou eu continuo firmado, mudando aí o meu formato de vida e estilo. E isso às vezes incomoda outras pessoas, incomoda eu, né, falar do evangelho. Aqui no caso eles estavam sofrendo, né, as aflições que vinham sobre eles ali, mas estava tudo dentro do plano de Deus, porque todo aquele que busca Deus vai de alguma forma, em algum momento, sofrer situações assim, adversas, né? A nossa vida não é só um mar. Existe um mar de rosas, mas as rosas também têm espinhos, apesar de lindas, apesar de cheirosas, que assim, não é o fato de eu ser de Jesus que eu não vou passar por luta, não vou passar por tribulação, não, né? Muitas pessoas acham, mas eu tenho Jesus, eu não vou ficar mais doente, eu não vou mais pecar, eu não vou mais ter nenhum tipo de perseguição. Pelo contrário, né? Você aceita Jesus, você torna-se inimigo do mundo ou do diabo, vamos colocar assim, porém você só tem o grande eu sou a seu favor, você não está só. A sua caminhada nunca é mais só quando você tem Jesus. Você tem um Pai, você tem um Filho, você tem o Espírito Santo, além daquelas pessoas que Deus coloca ali para caminhar contigo, te ajudando no processo, te ajudando na jornada. Ele nunca vai te deixar só. E quando ele, em algum momento, querer tratar você e ficar somente você e Deus, ele também vai te fortalecer. Principalmente porque você vai estar ali diretamente com o Pai, né? Então aqui com a igreja de Tessalônica não era diferente. E aqui eles estavam dizendo, hoje vocês estão passando aquilo que já havíamos dito que poderia ocorrer, né? Então, por isso também ali a saudade era grande e eles enviaram Timóteo para que pudesse verificar se realmente eles estavam fortalecidos na fé. E isso é o mais lindo de tudo, porque aqui, apesar deles terem receio, deles desistirem no meio do caminho, né, com as situações que estavam acontecendo ali, né, de ser seduzido pelo inimigo, justamente eles encontraram algo diferente. Eles encontraram, né, uma boa notícia dizendo que eles estavam mais fortes do que nunca. E assim a palavra de Deus estava ali, ó, firmada em seus, né, nos corações deles, em seus corações. Eles estavam caminhando conforme Deus dizia, eles estavam caminhando dentro da direção do Pai. Quanto mais, de repente, eles eram perseguidos e passavam lutas, mais eles se apegavam a Deus, mais eles eram fortalecidos ali no jejum, mais eles eram fortalecidos nas orações, era um cuidando do outro, né? E aqui Paulo sente uma alegria imensa, porque justamente esse é o resultado de quem persevera na fé. A alegria, a firmeza de estar com Deus, né? Porque a gente pode passar lutas, tribulações, mas a gente não pode desistir. A gente realmente tem que ficar o quê? Firmados no Pai. E aqui eles estavam, né, como a palavra diz, mais fortes do que nunca na fé e no amor, né? E com muita alegria Paulo recebia essa notícia aí de Timóteo, né? E aqui eles estavam dizendo que eles podiam aguentar qualquer coisa, né? O próprio Paulo diz, poderíamos aguentar qualquer notícia que Timóteo nos trouxesse, sabendo que vocês estão firmados em Deus. Então, o ponto foco, né, desta mensagem de hoje é assim: eles estavam passando por adversidades, por perseguições, por lutas, mas quanto mais eles passavam, mais fortalecidos no Senhor eles ficavam. Quanto mais luta eles estavam enfrentando dentro do processo que cada um vivia, mais eles se achegavam ao Pai. Isso é maravilhoso, porque eles não estavam depositando a confiança dele nos homens, eles estavam depositando a confiança e o socorro que realmente vem de Deus.
E aqui Paulo diz que estava orando por eles dia e noite, né, para que eles pudessem ali estarem fortalecidos na fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Então, estamos passando por luta, vamos colocar, estou passando por um momento de doença. Eu coloquei aos pés de Jesus, eu creio que Ele tem todo o poder em suas mãos de curar, né? A gente tem, claro, né, por um lado, buscar ali a medicina, a qual Deus instruiu os homens, deu a capacitação, a sabedoria aos homens, mas também devemos exercer a nossa fé, porque às vezes o diagnóstico médico é que não há mais solução. Só que quando não há mais solução dentro da mão humana, a gente vê o agir de Deus. Né? O Senhor vem, o Senhor cura, o Senhor transforma, o Senhor fortalece, né? E assim a gente vai caminhando. Né? Ah, tô com problema no casamento, vou desistir? Não, vou perseverar em amor, vou perseverar ali, crendo que Jesus fará, de alguma forma, todo o processo. Né? O Senhor vai me dar sabedoria, eu vou ter ali o discernimento, eu vou entender a situação, eu vou guerrear em jejum e oração, mas eu não vou desistir do meu casamento. Assim com os filhos, né, com os relacionamentos, e assim caminhamos dia após dia. Ah, tô com luta no meu trabalho? Vamos entregar na mão de Deus, pedir sabedoria, se fortalecer, jejuar, orar, buscar, e Ele também vai dar o discernimento, Ele também vai dar a vitória, porque quando estamos com Cristo, não devemos temer nada, porque o grande eu sou está conosco. A Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, quanto mais eu busco ao Senhor, né, quanto mais eu creio no seu cuidado, no seu amor, na sua graça, eu tenho plena certeza e convicção de que Ele não desistiu de mim, que Ele continuará cuidando de mim e que eu irei vencer. Porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E aqui Paulo diz, né, que orava dia e noite pela igreja de Tessalônica, para que Deus pudesse os fortalecer. E aí ele diz, né, que o próprio Deus, o nosso Pai, né, Jesus, outra vez, daí ele tinha esperança de encontrá-los novamente, né? Aí ele falou que o Senhor faça o amor deles crescer e transbordar um para com os outros, para que todo mundo pudesse ver o exemplo daquilo que estava acontecendo com a igreja, né? E aqui ele diz que o resultado disso é que Deus Pai, né, os tornariam fortes, santo e sem pecados de coração, né, tendo um coração purificado para permanecer firmados em Deus dia após dia até a volta do Senhor Jesus Cristo. E assim não é diferente nos nossos dias. O Senhor nos ensina através da sua palavra, o Senhor nos exorta, o Senhor nos ensina em amor, às vezes, né, de uma forma um pouco mais dura, mas necessária para que a gente realmente possa obedecer, né? Porque o foco maior em Jesus é assim: eu nego a mim mesmo, eu nego o meu eu, pego a minha cruz e vou seguindo Jesus. Mas eu não estou sozinha, porque o Espírito Santo, a partir do momento que eu confesso Jesus como meu Salvador, passa a fazer morada dentro de mim. E então eu mudo os meus hábitos, eu passo a ler a Bíblia, eu passo a ter tempo em oração com Deus, eu passo a fazer jejuns para ter a sensibilidade espiritual aguçada para ouvir a voz de Deus, e ali a minha caminhada juntamente dentro dos planos, projetos, né, muitas das vezes da igreja a qual buscamos, estamos ali envolvidos, aprendendo a palavra, e o Senhor vai nos fortalecendo, e Ele vai nos dando graça, Ele vai nos dando dia após dia estratégias para romper e vencer. E isso é o mais lindo de tudo, porque Deus jamais vai nos abandonar no processo. Pelo contrário, Ele é o primeiro a estar conosco, Ele é o primeiro a nos fortalecer espiritualmente, Ele é o primeiro a olhar para a gente em amor e falar: você não está só, eu estou com você, não temas, né? Eu estou contigo. A palavra de Deus diz que Deus estará conosco, né? Seu Filho, o Espírito Santo que habita em nós até a consumação dos séculos. Ou seja, acabou aqui na Terra, temos uma vida em eternidade. Mas isso só é possível quando você
escolhe aceitar Jesus como seu Salvador. E nesse momento eu peço a você para fazer essa oração comigo. E aí você fala seu nome, né? No meu caso, eu, Tatiana, aceito Jesus como único e suficiente Salvador. Pai, escreve meu nome no livro da vida. Eu agora passo a ser propriedade exclusiva tua, sacerdócio real. Entra na minha vida, muda a minha forma de pensar, muda a forma como eu olho as coisas e situações, como eu ouço, né? A minha forma de ver o mundo e de ter uma atitude. Transforma a minha vida, Pai. Muda a minha história, escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. É importante, então, você ter o pleno discernimento que quando você confessa Jesus como seu Salvador, imediatamente o Espírito Santo faz morada dentro de você, porque somos corpo, alma e espírito. Então, o Espírito vem, se apropria em nossos corações e ali acessaremos ele em oração, em leitura da palavra, porque a gente vai pedir sabedoria e discernimento para entender a palavra de Deus e buscarmos ter uma vida, como Paulo disse aqui, né? Uma vida sem pecado, com coração puro, né? Tendo o amor do Pai todos os dias nos preenchendo com a sua graça, com a sua bondade, com a sua misericórdia, com o seu perdão, né? Então antes éramos pecadores perdidos, mas com Jesus, por mais que pecamos como um acidente, não como uma escolha diária, o Senhor estará ali nos ajudando e nos fortalecendo a romper e se santificar em cada área que precisa. Então tenha plena fé e convicção de que Deus ele está contigo e o resultado disso tudo, através da sua fé, é a caminhada em santidade, como Paulo diz. O Pai te tornará forte, santo e sem pecado, com o coração, né, diante do Senhor puro, sem culpa diante de qualquer situação que possa acontecer, porque Deus é aquele que nos purifica através do seu Filho e o Espírito Santo nos direciona dia após dia, estarmos caminhando em alinhamento e em santidade diante da palavra do Pai. Então, o que resulta a sua fé? Justamente nesta caminhada de escolha, de viver em santidade, recebendo mais o amor do Pai, recebendo o cuidado dele e assim iremos perseverar para estarmos aptos, que na hora que Jesus voltar a qualquer momento, estamos em santidade, estamos com o coração puro e imaculado, não tendo acusação alguma contra nós. Amém? Então Deus te abençoe. Segunda-feira estarei aqui novamente, caso o Senhor permite. E estamos aqui em plena dependência, cuidado e amor do Pai. Amém? Então Deus te abençoe. Tem um Pix se você quiser abençoar, que é semeandoparafrutificar@gmail.com. Que Deus te retribua mais e mais. E lembre-se, curta, compartilha, se inscreva no canal para que mais pessoas recebam esta palavra. Sejam aí alertados diante de todo o amor e cuidado que o Pai tem para cada um de nós. Amém? Então Deus te abençoe.